que eu preciso mesmo? Soro fisiológico, 0,9%. Não é esse. Nossa, eu tô achando que o farmacêutico não repôs. Mas tem esse 50%, é esse mesmo. Benzodiazepínico, glicose, tem um pedido de soro 0,9%, mas eu não repus ainda. Nossa, esse povo não me espera. E o soro 50% também sumiu. Quem ficou mexendo aqui, meu Deus? Eu não sei quem é pior. Quem prescreve ou quem libera se não tá aqui. Eu não tinha reposto ainda, oh meu Deus. E foi, doutora? A senhora tá chamando a gente de plano de urgência? Gente, vamos saber o que aconteceu. Hoje de manhã, eu saí daqui, eu pedi para você fazer a aplicação do soro fisiológico 0,9% do meu paciente Antônio Carlos Ferreira. Eu cheguei agora para fazer a visita. Ele está no estado hipoglicêmico, foi aplicado o soro 50%. Eu quero saber o que aconteceu. Doutora, eu cheguei na farmácia, satélite, e só tinha soro 50%. Eu achei que não tinha problema aplicar, já que tudo era soro fisiológico. Não tem problema não. Mas eu não tinha reposto o soro ainda também, porque eu tenho mais coisa para fazer. E você não deveria ter entrado lá e pegado nada. Mas ela não mandou eu pegar, então eu achei que não tinha Você problema. sabe as consequências que isso gerou para vocês? Em uma universidade do Arizona, nos Estados Unidos, alguns cientistas eles descobriram que a glicose ela tem o poder de melhorar a mobilidade e prolongar a vida dessas pessoas com essa doença, que é a esclerose lateral amiotrófica. Os cientistas eles não conseguem arrancar os neurônios do cérebro sem causar danos irreparáveis ao paciente, isso é um fato. Então eles descobriram que quando eles aumentaram a quantidade de glicose, os neurônios motores eles viviam e se movimentavam mais rápido, com mais eficiência. E quando os pesquisadores eles retiraram a glicose nos neurônios, eles se moveram mais devagar. E todas essas descobertas elas foram consistentes em um ensaio clínico piloto que eles fizeram, que descobriu que com uma dieta rica em glicose seria possível melhorar a vida desses pacientes. Ou seja, o soro glicosado, ele não foi fundamental para acontecer esse coma nele, porque a glicose, ela é utilizada pelo corpo como uma fonte de energia. Ela é utilizada para que as nossas células elas consigam desempenhar o trabalho delas, que é para fazer o nosso cérebro pensar, os nossos músculos contrair, o nosso coração bater. Se em excesso, se essa glicose ela é obtida no corpo em excesso, ela é armazenada no fígado. Então, ela é armazenada no fígado para, tipo assim, caso ela seja necessária no futuro, ela seja utilizada dali. Então, é como se fosse guardado, um armazenamento. Não seria possível isso ter acontecido por causa do soro glicosado. Para acontecer um coma hiperglicêmico, esses níveis de glicose no sangue, eles teriam que atingir níveis extremamente altos, ou seja, acima de 800 mg por decilitro. Então, não condiz com o que ela administrou. Esse quadro, ele leva a desidratação grave, confusão mental e o coma, que é o coma citado no caso, que é o coma hiperglicêmico, que é uma complicação de diabetes em que elevada concentração de glicose no sangue resulta em uma elevada osmolaridade sem cetoacidose significativa. Os sintomas são, como eu disse, desidratação, fraqueza, câimbras nas pernas, problemas na visão e um estado alterado de consciência. Outro caso importante para ser citado é o soro glicosado ele ter sido administrado 39 dias depois do vencimento, que é o que está na notícia abaixo do caso, da situação problema que a gente tem que resolver. De acordo com a presidente do CRM de Rondônia, o soro vencido, quando aplicado no paciente, ele pode provocar hipotensão acentuada, a pele geralmente apresenta uma palidez, sudorese, hipotermia, pulso rápido e fino, alterações emocionais, oligúria, taquipneia, podendo apresentar também agitação, confusão mental ou apatia, que também não condiz com o que o paciente teve. Então, o caso citado pela notícia no todo, né, ressaltando esse fato do soro glicosado ele ter sido vencido, também não condiz com o que o paciente teve, não é uma causa do que o paciente teve, levando em consideração que ele não teve um choque pirogênico pelos sintomas que ele apresentou. Mas outro caso muito importante que a gente não pode deixar de citar é a enfermeira, que é a atual responsável por tudo isso que aconteceu. Cabe ao profissional de enfermagem possuir habilidades psicomotoras, destreza manual para administrar os medicamentos, bem como conhecer a ação da droga e realizar o protocolo de segurança na prescrição.
no uso e na administração de medicamentos a fim de minimizar os erros e evitar os danos do paciente ao próprio profissional. Eles têm que ter uma orientação, sabe? E eles têm que ter esse contato direto com o médico, do que ele administrou, do que faltou administrar. A equipe de enfermagem também é responsável pelo aprazamento da prescrição no intuito de evitar complicações relacionadas principalmente à administração dos fármacos, que foi o que aconteceu no caso. A prevenção desses erros, eles podem acontecer de diversas formas, como na colaboração e na comunicação da equipe multidisciplinar, utilização de protocolos de segurança, dupla checagem dos fármacos de alta vigilância, educação permanente. Eles têm que saber que só o conhecimento da técnica não é suficiente para que esse ato de medicar seja feito de forma correta e de forma segura. O fato dela ter administrado outro soro, não ter informado o médico, foi o erro dela. O médico prescreveu um soro diferente do que ela administrou. Ela deveria não ter administrado, mas já que administrou, ter chamado o médico para poder conversar com ele, para poder falar. Caso fosse possível, ele ter intervindo a tempo, porque o paciente passou mal 24 horas depois. Então, teve um espaço de tempo para ela ter informado. Se ela não sabia que ela deveria ter informado, ela tem que ter essa orientação que qualquer mudança a ser feita na prescrição tem que ser informado a um superior, a um médico, a um enfermeiro padrão. Tem que ter esse contato multidisciplinar com a equipe inteira. Outro caso também é o fato da checagem dos medicamentos. O medicamento administrado, como diz a notícia abaixo do caso que foi passado pra gente, diz que o soro estava vencido há 39 dias. Não se pode administrar um medicamento há 39 dias de vencido. Por que não estava sendo feita a checagem ali correta? Mas o farmacêutico também tem que intervir, também tem que ser chamada a atenção do farmacêutico, porque ele tem que checar o que está vencido, o que não está, o que está faltando, o que tem a mais. Foi uma falta de organização nesse caso. Bem, tendo em vista que as farmácias satélites elas vêm sendo criadas para ajudar e se tornar mais fácil e prático na dispensação dos medicamentos, é inaceitável que ocorra uma falta de medicamento e do abastecimento do próprio. Com isso, a lei vem nos ajudando a fazer com que isso se torne menos recorrente. A lei cita, né, aí que o artigo 1 da lei do agente da dispensação de medicamentos, que é o responsável pela farmácia satélite não poderá desautorizar as orientações técnicas emitidas pelo farmacêutico. E no artigo 13, obriga-se ao farmacêutico no exército de suas atividades a, primeiro, notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório industrial dos efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações voluntárias ou não, organizar e manter cadastros atualizados, comandados por técnicos e farmacêuticos, e medicamentos disponíveis e os que estão em estado de estoque baixo. Já no artigo 13 da Lei 1321/14, demonstra claramente, né, as atribuições do farmacêutico, fazendo com que ele assuma a total responsabilidade dos seus atos. Caso houver alguma reação adversa aos medicamentos, ele deve notificar imediatamente ao órgão sanitário competente. E caso ocorra, né, o erro de administração o farmacêutico ele terá a punição de advertência ou multa, ou será aí suspenso de 3 dias a 12 meses. E no artigo 12 das leis dos códigos de éticas, as infrações éticas e disciplinares de ordem farmacêuticas prevê em 5 anos a sua advertência. Já no caso da enfermeira, como vimos no caso, o Código Ético dos Profissionais da Enfermagem, tendo a sua resolução do COFEN número 564/2017, prevê, dentre as proibições, diante do artigo 78, administrar medicamentos sem conhecer indicações, ações das drogas, via de administração e potenciação de risco de troca de medicamentos, tendo em vista que deve se favorecer sempre, né, a segurança do paciente, tanto quanto a segurança dos próprios profissionais, ocorrendo aí a imperícia, a imprudência ou negligência. Caso isso ocorra, o enfermeiro ele terá como penalidade a advertência verbal, a notificação da ocorrência, a advertência escrita
e, em casos mais graves, a sua própria demissão. Lembrando que no artigo 5, no âmbito da assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer natureza, elas vão requerer obrigatoriamente para seus funcionamentos a responsabilidade e assistência técnica do farmacêutico habilitado na formação de lei, e caso isso ocorra, em caso isso não ocorra, terá como punição a advertência ou a própria demissão do profissional.